Olá, meus amores, boa tarde, sétimo ano. Antes de eu começar a aula, eu queria dar uma palavrinha com vocês e dizer que vocês precisam mandar as atividades para mim. Trabalhos que poucos estão mandando, afinal, quase ninguém está mandando os trabalhos, né? Mas, se a gente tivesse uma sala de aula, vocês teriam que fazer. E tudo isso eu estou anotando. Quem está participando, quem está fazendo atividades, quem está me mandando, trabalho, tudo isso está anotadozinho no meu... Aqui, ó, mostrar vocês na minha agenda. Tá tudo aqui, ó, anotadozinho. Pessoas que fazem, que não fazem, beleza? Outra coisa, vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre um pouco sobre grafismo. Gente, o que é grafismo? Grafismo é arte que prioriza as formas, certo? Cores, detalhes, deixando para segundo plano as figuras, certo? Que tipo de figuras? Primeiro eu quero ver, eu vou priorizar um pouquinho as formas, as cores, certo? Por exemplo, se for falar um círculo, se eu for fazer, eu vou ter que ver aquele círculo, para depois do círculo eu vou dar uma cor. Um quadrado eu vou dar uma cor. Um retângulo eu vou dar uma cor. Primeiro o grafismo, ele dá importância às cores e às formas, para depois vir o desenho, certo? Se eu for desenhar alguma coisa, eu vou primeiro quero uma forma, a cor, para depois eu ver o que é que eu vou fazer daquela forma e daquela cor, certo? Então, pode ser mais ou menos várias formas, várias cores, né? Elementos principais dessa técnica. Os traços representam proporcionalmente, criando um padrão que confere ritmos e equilíbrios do desenho. Como assim? Então, eu vou dar um ritmo a um desenho, certo? Se você for olhar a pintura de Tarsila do Amaral, a artista vai usar formas geométricas e cores. Então, depois eu vou dar aula, eu vou mostrar, vou pegar uma foto, vou tirar o print e mostrar a vocês como é que vocês podem ver essa relação da forma do quadro de Tarsila do Amaral, que vocês vão ver o que é interessante no grafismo, certo? Então, o grafismo indígena, ele retrata o quê? Alguns elementos da natureza, da construção dos desenhos nas pinturas corporais. Quando vocês vão ver, observar um pouco, na figura do índio, né? Nas figuras que quando eles pintam o corpo dele, certo? Eles têm umas formas bem diferentes em relação à pintura corporal, né? O corpo dele é bem interessante. Eles fazem com que a pintura do corpo possa determinar o que existe dentro do meio ambiente, do lugar que ele convive, certo? Então, a pintura é as técnicas decorativas, certo? Indígenas são utilizadas tanto na pintura corporal quanto na confecção de utensílios. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, certo? A pintura corporal de um índio, ela é diferente. Então, se ele for pintar, a pintura corporal dele for de acordo com a natureza, o que ele pintar no corpo dele, ele vai passar para os materiais dele do dia a dia, como as vasilhas de cozinhar, né? Aquelas panelas, o copo. Então, tudo que ele tem no corpo, ele vai passar para o que tem ao redor da casa dele, o que ele vive no dia a dia, né? Por exemplo, se ele tem isso aqui em casa, ele vai pegar a pintura do corpo e passar para aqui. Então, é como se fosse um retrato de um canto para outro. Só que no corpo do índio, ele transforma muito em linhas, em círculos, né? Em triângulos. Então, é a forma dele representar o corpo dele, né? Cada tribo, ela desenvolve seus padrões, através deles coloca os seus traços culturais. Como assim? Vamos supor que uma tribo X, o desenho do corpo dela é só triângulo. E da tribo Y é só círculo. E da tribo H é traço. Então, cada tribo, ela já vai determinar a sua linha cultural, o seu desenho cultural. Então, se eu souber que a tribo X pinta daquele jeito, já sei que o modo de vida dele é daquele jeito, é ártico dele, é a cultura dele. Enquanto a outra tribo é do mesmo jeito. É daquele jeito que ele se forma. Eu vou saber que nenhuma tribo ela é igual nas pinturas corporais.
Se a gente for fazer uma pesquisa básica, a gente vai ver que nenhuma tribo pinta o corpo do mesmo jeito. Cada um tem seus traços culturais diferentes, certo? Na fotografia, o grafismo é utilizado para originar a imagem com composições geométricas, sem necessidade de outro significado senão o estético. As fotos apresentam detalhes arquitetônicos, construções, objetos coloridos ou situações em que a forma prevalece sobre o conteúdo. Então, vamos dizer que eu vou pegar, quando vocês forem olhar a pintura de Tarsila do Amaral, vocês vão ver que ali é uma pintura totalmente diferente. Ela trabalha muito as formas geométricas, as cores. É como se eu fosse fazer, eu como criança, eu fosse fazer uma casa bem bonitinha, bem desenhadozinha, certo? Então, é um desenho muito mais tradicional, não é uma coisa mais evolutiva. Quando a gente estuda, eu não sei se foi com vocês, quando a gente estudou pontilhismo, certo? Aqueles pontinhos, como a gente estudou obras de... foi com vocês mesmo, aquela questão de obras de arte, que o autor ele vai fazer uma obra de arte de qualquer jeito. Hoje em dia a gente vê aquelas obras de arte mais modernas, mais com cores, com formas, certo? E não aquelas obras de arte que a gente via como Tarsila do Amaral, entre outros artistas pintarem, né? Aquela forma de bem evolutiva, bem antiga. Não, a gente hoje vê umas formas de pintura diferente. E o grafismo, ela é muito utilizada no dia a dia. Ela é muito utilizada nas formas de pessoas culturais. Até se eu for desenhar, algo bem interessante no livro ou no caderno, eu posso usar o grafismo com aquelas formas de linha, com o quadrado, com o triângulo, com as formas geométricas bem diferentes. E eu posso utilizar essas formas geométricas para formar uma pintura, para formar um quadro, certo? É o caso da Tarsila de Amaral, como outros e outros artistas, né? Então é bem interessante o grafismo. Então, quando a gente fala do grafismo, a gente fala que o grafismo ela tem várias formas, várias culturas. Então, cada um tem um jeito de transformar o grafismo em formas diferentes, né? Então, existe também as cores, né? Como eu falei, o artista, quando ele vai trabalhar o grafismo, ele olha a forma e a cor, né? Para depois vir o quê? O desenho. Então, eu quero trabalhar com o triângulo e com o quadrado e as cores azul, verde e vermelho. Aí, depois é que eu vou montar o que é que eu vou fazer com aquelas formas e com aquelas cores, né? A mesma coisa são os índios, né? Ele vai trabalhar, ele tem as cores dele e as formas, o desenho peculiar no corpo dele que ele pode passar para os objetos. E cada tribo, ele está relacionado a um objeto diferente, né? A uma cor diferente ou um traço de grafismo diferente. Pode ser listas, pode ser triângulos, pode ser quadrado, pode ser os dois, né? Tem tribo que trabalha os círculos e trabalha os traços. Tem tribo que trabalha os traços e trabalha os triângulos. Então, cada tribo ela tem um jeito diferente de fazer uma atividade, fazer uma cor e um desenho diferente no seu corpo. Então, o grafismo é isso. É arte que prioriza as formas e as cores, né? E detalhes, né? Porque importantes são os detalhes. Para depois a figura que vem ser a representação, né? Aí eu quero desenhar uma paisagem, mas eu vou utilizar o círculo, a linha reta e outras coisas. Aí eu quero essas cores. Aí depois é que eu vou montar a paisagem através daqueles objetos, daquelas formas geométricas e também das cores que eu tenho, ok?